um pouco vazio, assim, um pouco vago, né? E aí acabou passando e eu acho que fica meio complicado de entender. Então, o que eu queria explicar para vocês? Como é que surge esse menu aqui, ó? Como é que faz para criar esse menu? É um menu, depois a gente pode melhorar o botão. Eu fiz só mais para ficar com destaque, né? Então, ó, deixa eu abrir o código aqui. Então, o código. Esse é o código da página e esse aqui é o código do CSS. Por que eu resolvi fazer assim? Então, vamos lá, né? Preciso fazer desse jeito, com o arquivo do CSS linkado, porque aí é bem melhor de se organizar, tá? Então, é por isso que eu fiz dessa maneira aqui, tá? Então, se eu dava para criar tudo aqui, dava, tá? Mas eu acho que ficaria muita coisa, tá? E também, uma coisa que a gente tem que lembrar, tá? É o seguinte, quando a gente vai criar algo o intuito principal do CSS é criar algo, tá? Para que a gente possa assim, utilizar em várias coisas. Por exemplo, igual quando eu faço uma página com esses menus, é sinal que a hora que eu clicar em início, ele vai abrir a página com a mesma estrutura, clicar em hardware mesmo e assim por diante, tá? Mas vamos lá, como é que a gente faz esse menu? Então vamos fechar tudo isso aqui. E vamos fechar o estilo também, a gente salva de novo depois. Bom, então primeiro a gente vai lá, primeiro passo é criar a estrutura básica do HTML. Então, a gente vai criar a estrutura básica, já sabe, core salteado. Vamos mudar aqui para não estar reconhecendo a linguagem. Vamos mudar ele aqui para HTML. Não, já está. Vamos adaptar para HTML. Estilo de sempre, HTML. Lang igual. Aqui a gente cabeçalho. A página. Corpo, né? No final do HTML. Então, essa é a estrutura que a gente já conhece, já fez algumas vezes, né? Esse é o básico que o HTML tem que ter para começar, para iniciar. Bom, então aí, primeiro passo, vamos melhorar a nossa head, né? Então, com o título, né? Vamos ver. O título. Opa, só. Vamos colocar para ele entender os caracteres especiais, né? Para entender os caracteres em ABNT. E aí é o seguinte. Agora, quando a gente vai criar esses menus aqui, ó, você vai criar, pode ser um desses. Vou pegar aqui, ó, um menuzinho assim, ó. O que a gente tem que fazer? Ele vai ser, na verdade, ele vai ser uma lista. Então, por exemplo, eu quero criar lá, eu venho aqui na minha página, agora eu fiz a área de cabeçalho e eu vou fazer a área da minha página. Então, eu tenho que criar uma lista. Então, como que cria uma lista? Normal, igual a gente cria a lista lá do nosso, lá no nosso, lá, uma lista comum. Então, eu vou criar uma lista não ordenada, né? E aí, cada um desses aqui, cada item, ele vai ser um ponto. Então, vamos lá. Início. Vamos criar como se fossem os cursos da escola, né?
E agora, vou dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, para a gente economizar tempo. Mágica. Game. The último é inglês. Então, criei minha lista. Agora vamos começar a salvar para a gente começar a entender o que ela faz, né? Então, vamos salvar a nossa lista aqui. Então, para salvar normal, a gente vai aqui arquivo, salvar como. Então, menu.html. Aí é o seguinte, pessoal. Eu salvei, se eu vier aqui, ó, na minha pasta, vai estar a página bonitinho. Se eu der 2 cliques, olha lá, ele vai abrir com essa formatação, ó, tá? Eu criei uma lista, ele mostrou uma lista para mim. Bom, como que eu posso melhorar essa lista, né? Posso melhorar ela da seguinte maneira. Primeiro de tudo, dentro, head aqui é o cabeçalho, não é? Dentro da página, você também pode criar um setor de cabeçalho. Então, você pode criar um setor chamado header e tudo que você fizer dentro da header vai ser conhecido pela sua página como cabeçalho, tá? Também. Então, header, fecha header. Então, tudo que eu fizer agora aqui vai ser a parte do meu cabeçalho dentro da minha página, tá? Então, ó, vou criar aqui, criei um cabeçalho. Mas aí eu falei para vocês que o ideal é eu criar esse estilo dentro de outra página. Por quê? Porque tem muito comando, tá? E aí, e também, nós vamos criar de um jeito específico, tá? Dentro do CSS. Espera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, vamos lá então. Então, continuando. Só ver aqui se a gente tem problema. Então. Bom, então, voltando. Então, o que a gente colocou? Então, o header vai ser um setor de cabeçalho. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agora criar um meio para tudo que eu fizer nessa outra página aqui, onde eu vou criar o meu estilo no CSS, eu consiga ser a mesma configuração aqui. Nós não vamos mais usar a tag style, tá? Nós vamos usar uma tag de link, tá? Então, link. Essa tag ela vai linkar uma página a outra. Ela vai fazer com que, quando chegar, eu já falei para vocês que a gente usa um tipo de configuração, um tipo de programação que chama top-down, e aí ele precisa de uma referência. Então, a gente faz um link, né, relativo. Ele é relativo ao quê? É relativo a uma tabela de estilos. Então, style sheet. Então, é um link style sheet. E aí, a referência, href. Antigamente, a gente tinha que colocar text type CSS. Hoje não precisa mais, tá? href, e aí você coloca o nome da página. Então, vou colocar menu.css, tá? Bom, isso aqui, ele está falando para mim que ele vai buscar a configuração do CSS dentro desse arquivo. Ele ainda não existe. Então, se eu vier aqui, ó, salvar, e eu vim na minha página de novo, não mudou nada, tá? Eu não mudei nada por enquanto. Eu só criei uma área específica para o cabeçalho e criei um setor para pôr o meu estilo, onde eu vou salvar meu estilo, tá? Então, venho aqui agora. Espera que eu fiz insight.
Vou abrir a página de novo aqui. Vamos lá. Então, eu vou criar um arquivo novo. E aí, a primeira coisa que você vai ter que fazer é... A primeira propriedade que a gente vai utilizar dentro do CSS para criar um arquivo CSS é utilizar para ele aceitar caracteres, né? Os caracteres a BNT, né? Que são os acentos e essas coisas assim, tá? Aqui a gente tem que mudar a linguagem, né? C, CSS. Então, ó, aqui eu estou avisando. E aqui, ó, daqui para baixo, eu vou continuar, eu vou começar a criar o meu arquivo no CSS. Bom, então a intenção nossa é criar um arquivo de menu, tá? Então, como é que a gente vai fazer para criar esse arquivo de menu? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, para criar um arquivo de menu, a gente lá no arquivo HTML, a gente tem que achar um criador de classe para ele, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um menu de navegação. Então, a gente vai criar uma guia nave e a gente vai dar uma identificação para ele. Tá? Então, eu dou um ID menu. Beleza? E aqui eu fecho o meu menu de navegação. Fecho nada. Para que eu criei esse menu de navegação? Para que eu criei esse nave? Porque agora lá no CSS, todas as configurações que eu precisar fazer, eu vou fazendo, tá? Passo a passo aqui, e utilizando essa classe que eu acabei de criar. Então, facilita demais a nossa vida aí. Então, primeiro de tudo, então já criei a minha classe e agora eu vou começar a formatar esse menu, né? Opa, vou voltar aqui. Eu salvar ele aqui, né? Para salvar para ficar mais fácil. Então, para salvar, que nome que eu tenho que dar? Menu.css. Por que eu tenho que dar esse menu? Porque foi o nome que eu salvei aqui no arquivo, tá? Então, salvei ele como menu.css. Então, por isso que eu tenho que chamar esse mesmo nome. Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que eu vou criar uma representação para dentro do meu menu. Então, toda vez que eu vou chamar o menu, eu vou aqui, ó, nave, e aí o hashtag quer dizer que eu vou chamar o ID. Que ID que eu criei? Menu. Então, ó, nave, esse aqui é o ID dele, então esse hashtag é que eu vou chamar a classe menu. Então, toda vez que eu fizer a classe menu, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma configuração para o UL, né? Então, toda vez que ele verificar o L, eu quero que a lista tile ela não mostre o marcador mais. O que quer dizer? Então, ela não vai mostrar mais aquele pinguim. O meu texto, ele está tudo em minúsculo. Quero que ele fique em maiúsculo. Eu venho aqui, 3, transform, uppercase. Então, vamos lá. Vamos colocar os comentários aqui. Não mostra o marcador. Transforma o texto em maiúsculo. Falei para vocês, conforme vocês forem fazendo, vão colocando comentários, que é melhor para você não se perdendo. E a posição, vou pôr uma posição absoluta. E aí, eles colocam numa posição melhor dentro da página, tá? Vamos salvar e vamos ver o que mudou aqui na nossa página. Pera que eu tenho que continuar.
Vamos continuar. Vamos fazer do LI. Ele vai. Então, toda vez que ele vê um LI, o que a gente vai fazer agora? Play, inline, tá, block. Vou colocar aqui o background color. Esse ponto a gente vai pôr red. Padding 10 pixels. A margem. Só ver se ele tá. Fechei. Só ver se ele não tá conseguindo acessar. Vai. Essa ele não tá conseguindo acessar. Agora foi. Ah lá. Então agora o que eu fiz aqui, ó? Vamos lá. Então, eu tinha que fazer do LI também, tá, gente? Então, toda vez que ele entendeu o L, o que eu posicionei, ó? Eu posicionei lá em cima, tá? Então agora ele ficou numa posição absoluta, tá? Aqui ele colocou no LI, ao invés de ele colocar os objetos um embaixo do outro, coloca lado a lado. Então, ele não pula mais a linha. A cor, ele só não está acertando essa cor, era para estar vermelho ali. E ela já era para estar sombreado também. Era para estar com... Não é, né? Certo agora. Bah. Agora vai. Assim, tá? Tá atualizando. Ah lá, agora foi. Tem que abrir o Internet Explorer, tem que abrir toda hora. Então, ó, eu coloquei a cor do meu background de vermelho e o tamanho dele. Então, aqui, ó, o tamanho de 10 pixels de altura e 10 pixels de largura, tá? Bom, deixa eu só bloquear ele aqui em cima, então, na display block. Pronto. Bom, então agora, ó, nós já temos a página, né? Mas aí, o que acontece? Essa página, ela não está indo para lugar nenhum, né? Se eu vier aqui, ó, eu não tenho nenhum... eu não estou enviando esse arquivo para lugar nenhum. Eu posso também criar uma referência. Então, por exemplo, ó,
Quero que, quando eu clique em início, ele vá para o... Por exemplo, ele vá para esse site, né? Salvar. Vamos ver se ele... Olha lá, ele já está com coisa aqui embaixo. Se eu clicar, ele vai abrir o site da escola. Tá? Ele já está com o link. Vamos ver se está abrindo. Tá. Então, agora eu já linkei. Uma coisa assim, agora a gente pode ir melhorando também o nosso link, né? Deixando ele mais legal. Por exemplo, eu quero, às vezes, algumas alterações quando eu passar o mouse em cima do meu menu. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, na menu, LI, quando eu passar o mouse, over, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele mude a cor. Background color, ele está de vermelho, eu quero que ele mude para green. Então, vamos ver se deu certo. Então, vamos lá. Olha lá. Ó. Então, agora, toda vez que eu passo o mouse em cima, ele muda para verde. Tá? Vamos continuar aí. Né? Eu também posso mudar quando eu quando eu acessar o menu, ele mudar de cor. Então, na menu, dois pontos, hover. Quando eu for lá no link, eu passar no link, né? Quando eu clicar ou passar, eu quero mudar a cor, mudar para branco. E quando eu usar, ele mudar para underline, que é ele fica sublinhado, tá? Vamos lá agora. De novo aqui. Olha lá. Então, agora, na hora que eu passo o mouse em cima, a cor da letra ficou branca, tá? Bom, acho que assim deu para melhorar. É lógico que você pode melhorar ainda mais esse menu, tá? Tem um monte de coisa, um monte de configuração que dá para fazer para esse menu ficar mais bonito. Nós vamos aprender ali, criar botão, essas coisas assim. Tá? Ali foi uma coisa bem simples, tá? Eu posso pôr referência em todos os outros, tá? Então, quando a gente vai usar um link de referência, tá? Você está usando uma maneira para que você possa acessar aquela outra página, né? Então, assim, toda vez que você for usar um link... outra coisa aqui. Eu usei uma referência aqui, tá? Eu usei uma referência aqui, né? Que vai carregar uma página, tá? Só que eu posso também usar uma página daqui do meu próprio, aqui da minha própria pasta. Então, é simples, é só vir aqui, href, uau, ao invés de eu digitar lá o www, eu vou lá ver o nome da página. Então, o nome é aula, aula.html.
quando vocês estão desenvolvendo as páginas, geralmente é assim que a gente trabalha, tá? Agora, se eu clicar aqui, ele vai abrir outra página, tá? Então, geralmente, quando a gente está criando as nossas páginas, a gente trabalha assim. E se eu for lá, ó, aqui, ó, tá vendo? Eu cliquei, ele abriu essa página aqui e o menu tá todo, não tá preparado. O que eu tenho que fazer? É só eu abrir a página aqui e copiar a formatação. Na verdade, é porque eu apaguei sem querer o outro coisa e salvei. Mas se eu vir aqui, ó, e colocar menu, atualizar, ele já vai falar, vai dar uma melhorada. Um pouquinho diferente a configuração, tá? Então, ele vai pegar o mesmo. O ideal é que a gente faça sempre isso, trabalhe sempre com a mesma estrutura, tá? De menus aí, essas coisas, tá bom? Bom, então era mais isso que eu queria falar sobre menu para vocês. Aí, ó, esse outro arquivo, quando a gente usa um arquivo aqui no CSS, quando a gente cria um arquivo só para o CSS, a gente pode fazer as mesmas configurações, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, H1, ir lá e configurar toda vez que eu for usar o H1, né? Font family, font Arial, font size, font 50 pixels, color, blue. Aí eu salvo. Se eu vier aqui colocar alguma coisa no H1, vou tirar a página. E H1 ele vai seguir as configurações que eu criei lá no CSS. Em cima a gente tem depois, tem um negócio aqui que a gente pode para bloquear o menu, tá? Então, é um sistema que a gente tem que fazer aqui, vou voltar pro menu não ficar. Eu já fiz aqui, display block. Ele já está em absoluto. Ela não era para ele estar passando, não era pro H1 estar em cima, mas tudo bem. A gente põe um BR aqui. A gente consegue isso aí, fazer. Vamos ver se agora. Aí, pronto. Tá, então, a configuração que eu fiz lá no meu H1, ele vai seguir, tá? Então, aqui eu posso utilizar, ó, eu posso, aqui dentro do CSS, eu vou fazer todas as configurações que eu preciso fazer para fazer para criar aí, para dar continuidade, tá bom? Bom, continuando. Então, vamos continuando aí. Página, eu falei em 78. Então, ó, criar a tabela dentro do CSS, né? Ela segue o mesmo estilo lá das tabelas criadas dentro do HTML, né? Então, quando a gente vai criar uma tabela aqui dentro do CSS, a gente vai seguir o mesmo estilo. A diferença é a formatação que vai ficar lá dentro da style. Então, a gente tem a estrutura básica da tabela, né? Tá? Então, eu só abrir um arquivo novo aqui. Legal.
Será que eu... Vamos lá. Então, assim, se eu vir aqui, ó, tá, se eu pegar aqui o estilo da tabela, então a gente vem aqui, coloca a tag table e nós vamos começar a digitar. Então, caption. A gente vai começar a fazer a tabela, né? Então, vamos lá. Fazer a segunda linha. Né? E mais uma linha, né? E aí a gente fecha a nossa tabela. Bom, então, acabamos ela. A gente vem aqui em salvar. Tá, já está toda bugada, né? Vamos aqui. Ele não colocou nenhum tipo de formatação nessa tabela, tá? Então, ó, a gente está usando aqui só os códigos em HTML. E aí, como é que eu vou fazer agora para deixar essa tabela mais interessante? Então, eu venho aqui, ele está usando uma configuração do CSS incorporada, tá? Então a gente vai uh, fazer as configurações, tá? Da mesma maneira, fazer as configurações, né, com a style incorporada, tá? Então, vamos lá agora. Então, a gente cria style. E a gente vai começar, ó. Vamos lá, botar o código aqui.
E aí vai começar as configurações da tabela. Então, configurações de largura. Definições do TD e do TH. E aí, fechou o style. Vamos ver se tudo deu certo, como é que ficou a nossa tabela agora. Olha lá. Tá? Só faltou a linha. Tem uma coisa errada aqui na linha. Vamos ver aqui no código. Né? Faltou um pedaço aqui. Border do PX, sólido. GBA 011, 110, 110, 0.5. Tá certo. Tá certo. Estranho. Bom, mas o que a gente tem que entender aqui, né? Então, o método de inserir a tabela é o mesmo, tá? E o que vai mudar é a metodologia como você vai fazer com que essa tabela funcione. Então, o meio de inserir a tabela lá, os códigos que a gente usa são os mesmos, tá? Então, o meio de criar o código é o mesmo que a gente sempre usou. Só vai mudar a interface, o jeito da configuração dentro do CSS. Beleza? Bom, e aí no livro, ó, na página 78, ele começa a falar como que insere uma tabela, como é que você faz para ir colocando essa tabela, tá? Na 79, ele tem esse exemplo que a gente fez. Depois ele vai mostrando algumas propriedades. Aí na 80, as propriedades de borda. Na 81, as propriedades de... na 80 e 81 de borda, né? Propriedades de altura na 83. E alguns grupos que você pode ir colocando ali na 84. Se você quiser colocar algum grupo de seletor, alguma coisa assim. As tabelas dentro do HTML, elas dão mais trabalho, assim, trabalho que eu falo de você
e digitar, né, do que propriamente de configurar. Você tem que só prestar atenção onde você vai pôr o TR, onde você vai pôr o TH, para você não ter problema. Tá? É só isso. O restante é bem tranquilo. É mais assim, é mais você digitar mesmo, que é um pouquinho complicado, tá? Bom, aí na página 89 ele vai mostrar a questão das caixas, tá? E para que a gente usa? Geralmente a gente usa a caixa quando a gente precisa deixar um projeto nosso, alguma coisa em destaque, né? E aí tem vários tipos de caixa. Eu vou usar um exemplo aqui da página 89. Então, vamos colar aqui. Copiar a estrutura básica aqui, né? Vamos lá. Tirar essa primeira parte. E vamos lá. Ele vai usar então, tirar o código. Então, o código para configuração é dentro da tag style, né? Então, ele vai ficar aqui dentro. Então, a gente vai aqui dentro do style, onde nós vamos configurar como é que vai ficar essa caixa, né? E aí tem as configurações. Ele vai usar um seletor universal, chamado caixa esquerda, e aí ali ele vai configurar, vai fazer as configurações dela, né? Então vamos lá. Esse é o primeiro, né, da caixa da esquerda, e agora a gente vai fazer as configurações da caixa. Então, mesmo esquema. A configuração vai ser aqui dentro. Então, no position volume.
minuto. Bom, aí agora a gente já configurou, né, como vai ser a nossa... Uma coisa errada. Comando. Bom, a gente já configurou como vai ser, agora a gente vai colocar a caixa, né? Então, a caixa ela tem um de ID igual caixa, ponto esquerda. Tem um ID para ela, e vai, você escreve o que você quiser aqui, né? Essa divisão, um de ID igual caixa, direita, segunda div. Bom, aí fechou o body HTML, vamos salvar, vamos ver como é que vai ficar. Tá, isso aí. Vamos ver como é que ficou a nossa caixa lá no nosso arquivo, né? Olha lá. Ela, a da esquerda está certa, a da direita tem alguma coisa errada. Vamos lá no código ver se é errado no da direita. Vou olhar um por um. Então, a posição está certa, absoluta. 5, 10%. Cor está certa. 20, 60 pixels. Pattern 5 pixels. Border 20x. Ah, está certo. Tudo certinho. Um, 20, border. O tamanho está certo, né? 50 px. A altura, né?
Hum. Pronto. Então, tava então, aí ele criou duas caixas. O que é o ideal vocês fazendo? Vocês irem pegando o jeito, né? Vocês irem pegando o jeito, o ideal é vocês irem fazendo, né? E colocando, já falei para vocês, fazendo comentários no que faz cada comando desse aqui. Ah, professor, mas como é que eu vou saber? É simples, você muda, né, a configuração, você vai mudando, principalmente quando for tamanhos, e você vai vendo o resultado dentro do site, tá bom? Então, sendo assim, consegue, você consegue ter uma noção aí do que você está fazendo, tá? Pessoal, nós estamos com o seguinte problema. Vários alunos agora têm aula 9 horas, né? Tem aula lá no ensino público que não pode continuar. Então, para não prejudicar ninguém, a gente vai parar agora, tá? E a gente vai continuar com nossas aulas com 1 hora mesmo, porque não tem jeito. O exercício dessa semana, o que eu quero de vocês, né? Vão criar uma tabela. Vou criar uma tabela de notas lá, tá? E aí ela tem que ser formatada no CSS. E vão criar 4 caixas em uma página. Beleza, pessoal? Tá, então, quem não for ter aula agora, já aproveita e faz, que aí a gente pode ir tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Quem não for fazer a aula lá da escola agora, tá? Mas como tem alguns alunos que têm que fazer aula, ia ficar metade, menos da metade, então não dá, tá bom? Beleza, pessoal? Então nós vamos parando. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, é só me chamar. Eu tô aqui, tá? Uma boa para quem vai ter aula agora, boa aula para vocês.